Então estamos iniciando a nossa gravação, e aí a correção dos exercícios que ficaram ontem, considerando os grandes biomas, cerrado, floresta, pampas e caatingas, qual deles espera encontrar maior abundância de anfíbios? Aí a Fernanda colocou floresta e pampa, por conta da umidade. Aí a Yasmin, florestas tropicais, são revestidas de árvores, proporciona sombra e umidade, e outros lugares até tem sapos, mas em menor quantidade. Isso aí, a gente, foi solicitado em maior abundância. Ô Fê, se você observar o que são os campos sulinos, né, é uma vegetação bem baixa, né, uma vegetação bem gramínea, né. E aí nesse lugar você não tem uma retenção tão grande de umidade. Logo, vai ser mais difícil você encontrar esse tipo de classe dos cordados nesse ambiente, tá. Então uma resposta mais completa seriam as florestas, tá gente. Exatamente por esse motivo que a Yasmin colocou aí, beleza? Vamos para letra B? Justifique relacionando as características. Foi a mesma coisa, a Yasmin já justificou, exatamente por causa da sombra e da umidade. Uhum. É, não é que a gente descartou a possibilidade de ter não, tá, mas é porque a pergunta tá falando em maior abundância, né, e em maior abundância desses aí a gente encontra nas florestas devido, eh, a a característica do ambiente. Inclusive eu até comentei ontem que uma das grandes mortes em massa que teve dos anfíbios está relacionada, à perda da floresta, à perda da vegetação. E aí teve um período, dentro das eras, que houve uma extinção em massa deles devido a isso. E lembrando, né, que não necessariamente foi provocado pelo homem. Deixa eu pegar o outro slide. O slide tá no portal, tá? Esse que eu tô passando agora, que eu vou passar agora. Ele é dos répteis. Aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí a gente começa a falar dos répteis. Os répteis também é do grupo dos tetrápodes, né, e aí a classe dos répteis é uma classe, inclusive é meio controversa por causa da filogenia, de organização desses animais, e aí eu vou mostrar depois para vocês. Deixa eu só beber uma água aqui. Água, coisas, né, que esse indivíduo não precisa para se reproduzir, né. Logo, ele é considerado o ser vivo que conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Tem a ver com a água? Tem, né. Lembra que nas plantinhas a gente estuda isso também, essa análise, né, porque se a gente pensar em os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, essa movimentação deles para o ambiente terrestre, ela se deu principalmente por aquisição de, eh, estruturas que impedia ele de perder água. Então a gente estudou os anfíbios que, ó, olha a pergunta que foi feita, eles dependiam da água ainda, né, anfíbio em ambiente que é seco, ele não vai ter sucesso, né. Já os répteis, eles ficam assim, ó, de boa na lagoa, literalmente, né, jiboiando, igual as jiboias fazem, ficam paradonas no sol, e os jacarés também é a mesma coisa, tá. Primeiro, por quê? Eles têm uma pele, ó, queratinizada, a gente viu ontem que os anfíbios sofrem pra caramba, por causa da radiação solar, destrói a pele deles, né. Esses animais aqui não, eles têm a pele grossa, queratinizada, né, resistente. A respiração deles é outra coisa, tá. O anfíbio até então tinha respiração cutânea, né, e o pulmão dele era muito primitivo. Aqui não, aqui é 100% pulmonar, tá.
A respiração deles é 100% pulmonar. Inclusive nas tartarugas. Você sabe que as tartarugas, elas têm uma capacidade pulmonar gigantesca. Elas ficam muito tempo embaixo da água e elas sobem para respirar, né. Por isso que muitas vezes elas ficam presas às redes e não conseguem e morrem literalmente afogada. É possível isso acontecer? É. Por quê? Elas são pulmonares, né. Outra característica aqui que é, assim, a marca principal deles, que são os ovos com casca. Que ovo é esse? É um ovo que é totalmente diferente do anfíbio. É um ovo que tem uma resistência, ele tem uma casca, inclusive ele tem uma casca porosa. É basicamente o ovo que você come aí de galinha, tá. Que ovo é esse? É um ovo miniótico, a gente vai falar dele melhor também. Esses animais também são ectotérmicos, eles dependem da temperatura do meio para se aquecer, por isso que você vai ver o jacaré jacarezando assim, né, a jiboia jiboiando no sol, porque ela precisa de aquecer seu sangue para conseguir se movimentar. Esses animais são bem ágeis, né, no verão então, eles ficam mais ágeis ainda, por quê? Aquece, né, eles ficam os a temperatura alta, tanto que muitos acidentes ofídicos, quando eu falo acidente, eu estou falando de animais que, ofendem, né, picam as pessoas, sem querer, né, por uma questão de proteção, lembrando que nós não participamos da cadeia alimentar desses animais, né. E então são ectotérmicos, o sistema digestório completo, né, vão ter boca e cloaca, tá, aí eles vão ter na porção final a cloaca deles. O sistema circulatório deles é fechado, isso quer dizer que o sangue vai correr dentro dos vasos, e tem coração. O coração é um pouquinho parecido com o nosso e com o dos anfíbios, né, porque tem, réptil que tem o coração com 3 cavidades, né, a maioria deles. Que são 2 átrios e um ventrículo, tá. E os crocodilianos, que já têm 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Mas o que que acontece? Mesmo ele tendo essas 4 cavidades aqui, chega uma hora que o sangue se mistura. Por quê? É uma circulação incompleta, tá. Por isso que a gente fala que é dupla circulação, por quê? Porque passa no átrio, passa no ventrículo, e também tem sangue arterial e sangue venoso, e também é incompleta. Incompleta por quê? Porque uma hora o sangue se misturam, tá bom? Coração deles é bem diferente do nosso. E a excreção desses animais é por rins, né, e eles liberam um composto metabólico chamado ácido úrico, tá. As aves também liberam esse mesmo composto. Lembra que os animais aquáticos, em sua maioria, liberam amônia, com exceção lá dos tubarões, que vão liberar ureia, e as esses ani o anfíbio vai liberar ureia também, e esses animais aqui, iguais às aves, vão liberar ácido úrico, e a gente libera ureia também. Como que é o sistema nervoso desses animais, né, como que eles percebem o ambiente? Obviamente, pela escala que a gente está estudando, eles são mais complexos do que os anfíbios, tá bom? E essa complexidade, ela dá em estruturas, mas ela também tem a ver, gente, com, o sistema nervoso do animal, tá? Esse aqui é um sistema nervoso mais completo, tá? Um sistema nervoso, eh bem mais estruturado, né. Aqui você já tem aqui 12 pares de nervos cranianos e descendo a medula tem 12 pares de nervos espinais, né. Quando eu falo medula, eu falo medula espinal. Tudo bem? Dúvidas aí nessa parte que eu expliquei? Querem fazer alguma pergunta? Se tá tudo bem, bota ok aí pra mim. Estão ouvindo? Se tá falhando a ligação? Então tá bom. Vou tocar o bonde aqui. Aí, a gente tem aqui, esse ovo, né, que é a marca de quem saiu do ambiente aquático e falou assim: "Bye bye baby, festa em Ipanema". Falou assim: "Ó, tchau ambiente aquático, eu não dependo de você".
Ele está aqui no ambiente terrestre. E esse ovo é exatamente essa marca. Se algum dia cair em prova de vocês falando o que conquistou definitivamente o ambiente terrestre, você lembra do ovo. Esse ovo tem um nome, é chamado de ovo. Não, ninguém? Estão me ouvindo? Não, não sabe o nome desse ovo não? Não, esse ovo tem um nome. É um ovo com casca, um ovo com reserva nutritiva. Qual o nome desse ovo? Codorna é ótimo. Ai, ai, Cauã. Ai. Ô Cauã, o ovo de codorna, que é o mesmo aí, estruturalmente do ovo de galinha, ele eles levam o mesmo nome, é uma categoria de ovo. Só que o anfíbio, por exemplo, não tem esse ovo. Que ovo é esse? Ovo amniótico, tá. E ele leva esse nome por causa dessa palavra aqui que você tá vendo, ó, âmnio. Esse âmnio, ele vai ajudar o embrião, por exemplo, a se hidratar. Lembra que o ovo do anfíbio tinha que ficar na água? Esse ovo aqui não precisa de ficar na água, é um ovo com casca. É um ovo que tem âmnion. O que que é o âmnion? Reserva nutritiva. E vai ajudar também o embriãozinho que está aqui dentro a não sofrer com choques mecânicos, tá. Se a gente fizer uma analogia, eh, pra gente, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, foi o âmnion também que ajudava a proteger a gente e a gente não desidratar, não é? Quando você nasceu, você não estava dentro de uma bolsa? Essa bolsa, esse líquido, né, essa bolsa seria o âmnio, e o líquido seria o líquido amniótico. Tudo bem? Conseguiram fazer o paralelo? Então o âmnio, ele tem a capacidade de hidratar o embriãozinho aqui, ó. O embrião não é isso tudo aqui que você tá vendo não, tá, ele só essa partezinha aqui, ó, o embrião. E aí ele é a mesma imagem do seu livro, eu tirei de lá, tá? Esse embriãozinho, ele vai ser hidratado e vai ser também, protegido contra choques mecânicos, né, do para que ele possa sobreviver, tudo bem? Aí, tem uma outra os anexos embrionários, a gente já estudou isso lá no início do ano. Os anexos embrionários, um deles é o alantoide. O alantoide, ele é responsável por armazenamento das excretas. Excreta é lixo metabólico, tá. Tudo aquilo que o embriãozinho está produzindo de excreta está sendo armazenado aqui, beleza? Esse saco vitelínico é o quê? Vitelo. Vitelo você lembra de quê? A gente já estudou isso no início do ano. Vitelo. Vitelo tem uns ovos que tem o vitelo em abundância, outros têm o vitelo em menor quantidade. O que que é vitelo? Turma, estão me ouvindo? O que é vitelo? Isso aí, Matheus, é uma substância nutritiva, né, é aquilo que vai, nutrir o embrião, tá, para ele não passar fome, para ele conseguir manter dentro do ovo, tá bom? E a gente tem o córeo. O córeo, quem já comeu ovo cozido, sabe aquela pelezinha que fica embaixo da casca do ovo? Que você vai cozinhou o ovo e você vai descascar e não fica aquela pele? Aquela pele é o córeo. Essa pele, por estar em contato aqui, ó, com a parte externa, ela que vai realizar as trocas gasosas do embrião. Então, o ovo consegue passar ar, professora, pelo ovo? Consegue, né? Inclusive, o ovo é poroso. Você sabe que se você colocar o ovo do lado de uma goiaba dentro da geladeira, na hora que você for comer o ovo vai ficar com gosto de goiaba, né, tá ligado? Que goiaba deixa cheiro na geladeira inteira, né? E acontece isso. Inclusive, galera, o correto do ovo, ele ficar na geladeira.
Não é ficar na porta não, é ficar lá dentro, claro que não é no congelador, né, mas é ficar mais na parte interna da geladeira, porque a porta, ela tem, a temperatura é menor na porta. E o certo é você colocar numa vasilhinha e colocar dentro da geladeira. Não, ele não congela não, Fê. Se você colocar ele, por exemplo, assim, no meio da geladeira, não tem as prateleiras? Se você colocar mais ou menos no meio, né, na parte de trás, assim, mas não perto da porta, porque a porta, como eu falei, a temperatura é mais baixa. Você tem uma temperatura mais adequada, porque o ovo, galera, é tipo carne, né. Claro que você não tem que congelar, mas ele tem que ficar sob refrigeração, tá. Chegou do supermercado, tem que botar ele numa vasilha, eu até lavo inclusive, né, eu boto ele numa vasilha, boto na geladeira, depois tiro, lavo ele, porque se eu lavar ele quente a tempe as coisas toxinas que estão do lado de fora entra pra dentro do ovo, então eu faço esse procedimento. É, mas aí na gaveta que não é o ideal, Fernanda. Na gaveta não é o lugar certo para fazer isso não, porque a gaveta realmente congela, dependendo da geladeira, né. E aqui tem a filogenia deles, né, só para vocês entenderem os ancestrais. Quando eu falo que tem uma controvérsia aqui, o que que acontece? Aqui teve um ancestral comum que deu origem a esses grupos aqui. Você vê que a serpente e o lagarto, eles são considerados répteis também, mas você vê que, eles estão mais distantes, então a serpente e o lagarto estão mais distantes dos crocodilos, né, e dos dinossauros. O crocodilo, ele é mais parente dos dinossauros e das aves do que das serpentes. Por isso que tem essa controvérsia e a gente entende que possivelmente isso aqui vai ser mudado. Esse grupão aqui, ó, crocodilos, dinossauros extintos, né, e as aves fazem parte de um grande grupo chamado Arcosáurea. Você vê que as aves têm tudo de parentesco aqui com eles, né. Então tem um ancestral comum que deu origem a esses 4 indivíduos, 4 grupos aqui, né. E aqui, obviamente, né, tem um parentesco também, porque a partir daqui deu origem a lagartos e serpentes e deu origem a esse grupão do Arcosáurea também, tá. Então parentesco tem, todos nós, né, todos nós. E aí são os répteis extintos, né, aqueles, dinossauros, né, do passado. Ah, olha aqui, isso aqui é o quê? Só cobra que tem nessa foto. Aqui é uma cobra com 2 cabeças, aqui é quase, né. Eh, essa aqui embaixo é uma coral, e a gente tem uma infinidade de corais, né. E essa que eu peguei aqui, ó, é uma jiboia, né, foi um projeto chamado Projeto Jiboia, lá em Bonito, né, apaixonada. Peguei algumas aí, fiquei extremamente apaixonada por elas. Alguém já pegou? Já teve contato com as cobrinhas? Né, mas é jiboia, Matheus? Massa. Mas vocês não matam não, né? Fernanda morre. É. Você teve, Kevin? Uma de estimação? Que massa. Assim, eu não sou fã de ter de estimação não, né, porque como é bicho selvagem, eu acho que tem que ficar no você todo dia dava calango pra ela? Misericórdia. E ele pegava o calango. Ai, Kevin. Tive que rir agora. As pessoas que eu conheço que têm, elas compram, né, um camundongo. E, gente, é um animal super, eh não é um animal dispendioso. Esses colegas meus que têm, eles, compram assim, come de 20 em 20 dias, um rato. Um ratinho é um troço bem barato, né. E aqui estão os outros grupos, né, essa aqui é uma tartaruga, lembrando que tartaruga, jabuti e cágado são indivíduos diferentes, tá, gente. Então a tartaruga, por exemplo, ela é só marinha.
que é essa daqui da primeira imagem e essa que eu peguei aqui na praia. Eu estava nadando, consegui pegar uma. Perceba que aqui, ó, é uma nadadeira, tá. Ela tem uma nadadeira, a nadadeira é para nadar, né. Aqui é um cágado. Perceba que o casco dele, ele tá adaptado para água também, mas é um animal de água doce, tá. E aqui são os jabutis, esse de baixo. Olha a patinha deles. Perceba que é adaptada para quê? Para o ambiente terrestre. Logo, né, são 3 grupos diferentes. Essa que eu peguei foi a tartaruga oliva. Tá, que ela é bem comum. Essa tartaruga tem menos de 10 anos, né, quando você encontra tartarugas, assim, na praia, é porque elas têm menos de 10 anos de idade. Elas são super fofinhas. Essa aí estava até com alguns tumores que eu olhei. Eu pude olhar na pata dela, na cabeça dela. Aí você soltou ela, Kevin? Que massa. Mas soltou, assim, no meio do mato, assim, ou em qualquer lugar? É que ela sobrevive também, né. Bichinha sangue no olho. Selvagem, é diferente. Beleza, aí aqui tá um outro grupo de répteis, que são, eh, esses répteis aí também de ambiente terrestre. Muitos deles aí podem ser aquáticos também, mas eu vou falar de cada grupo. Desculpa. Vamos lá, aí os quelônios, que é aquele grupo lá das tartarugas, né, dos cágados, dos jabutis, eles são formados então por placas córneas, né, a tartaruga, ou o jabuti que seja, o cágado, né, tem gente que tem de estimação. Alguém tem de estimação na sala? Às vezes eles soltam, as placas. Então você não vai ver esse animal trocar por inteiro a pele dele, né, essa pele escamosa deles. Ele vai trocar por meio de placas, então é natural. Lembrando que uma vez, tinha uma pessoa que tinha uma tartaruga não, um cágado. "Ah, a pele dele tá toda soltando", mas aí quando eu fui ver na alimentação a pessoa dava alface. A maioria desses animais aqui, gente, eles são animais carnívoros, tá. Então não tem essa coisa de dar alface para tartaruga, porque ela vai comer, não é assim não. A maioria deles são carnívoros. Tinha uns que até comia a ração do gato, mas ficava de boa também, né. Eles têm essa a carcaça dele, né, é uma carapaça, a parte dorsal deles, das costas, e embaixo tem um plastrão, tá. Lembrando, gente, que tartaruga, se a gente pensar em tartaruga que durante muito tempo ela entrou em ela foi teve risco de extinção, é porque as pessoas pegavam para comer. E basicamente ela só tem pata e cabeça e rabo, porque a parte ali de dentro é toda óssea. A tartaruga, se você quebrar o casco dela, ela não anda mais. Por quê? A coluna vertebral dela tá fundida nessa carapaça dorsal. Você tem beleza, você tem, você tem aquário de água doce ou salgada, Kevin? Doce, então o que você tem provavelmente é um cágado, né? Aquele que eu mostrei na imagem anterior. E o camarão não é da só se for camarão d'água doce ou você dá camarão de água salgada. É porque você pode prejudicar a nutrição dela. Depois dá uma pesquisadinha sobre qual é o alimento ideal para ela. Desculpa. Esse animal, porque assim, como é um animal mais exótico, existem protocolos para você cuidar, né. Então, às vezes, no mercado já existem pode existir ai, desculpa gente, deu uma crise de tosse aqui. No mercado, às vezes, pode existir já
rações especiais para esses animais. Você sabe que o mercado pet, ele tem crescido muito, né. Você vê shopping center de pet, enorme. E aí eu acredito que tenha muito produto já que é próprio, alimento balanceado, sabe. Porque que acontece, Kevin, o camarão é de água salgada, e você tá nutrindo um animal que é de água doce, então tá incompatível. Provavelmente ela não tem rim para suportar até a salinidade desse camarão. Isto é, se você você assim: "Ah, professora, eu já dou de vez em quando", mas é diferente de a alimentação dela ser baseada só nisso, tá bom? Então controla isso direitinho, tem até inclusive medicamentos contra verminoses, tá bem interessante de ver, de estudar um pouquinho esses bichos aí, né. E embaixo, galera, tem o plastrão, né, uma tartaruga pequena, mas ela fica dentro da água. Que acontece, Kevin? Acabei de dizer aqui que tartaruga é só marinha. E se você tem um animal que tá na água doce e não morreu ainda, provavelmente não é a tartaruga marinha. A pata dela, como é que é em formato, aquele formato de nadadeira que eu mostrei, aquela que eu peguei? Você pegou ela onde? Ou você ganhou ela? Que acontece? Se você pegou ela no mar e tá vivendo com ela em casa, ela tá num ambiente errado. Porque se inclusive você bota é muito comum as pessoas pegarem peixe de água salgada e montar um aquário de água doce. "Ah, vou botar esse peixinho aqui", o peixe morre. Então com esse animal, eu não sei se é o seu caso, né. Mas vai falando aí, vai escrevendo aí que depois eu não quer abrir o áudio não pra gente conversar? Fala comigo, Kevin. Gente, ou tá dando delay, eu não tô vendo nada que vocês estão escrevendo. Estão me ouvindo? Não sei se eu caí. Acho que eu caí. Ah, tá. É porque não estava ninguém respondendo. Acho que Kevin não me ouviu não. Mas vou continuar aqui, gente. Então, tartarugas, cágados e os jabutis, lembrando que são 3 indivíduos diferentes. E aqui a gente tem os crocodilos, né, o crocodilia, eh, os crocodilos, eles têm placas córneas, né, então são formados por placas. Eles também essas placas não soltam de uma vez só, ele vai perdendo essa pele aí aos pouquinhos, tá, essa pele escamosa. Beleza, Kevin. Se quiser escrevendo aí, pode escrever que depois eu leio. O corpo dele já é mais alongado, diferente do corpo lá dos quelônios, que é um corpo mais curtinho, né, você não vai ver um quelônio comprido igual um jacaré. Eles são semiaquáticos, então são animais que estão sempre perto aí do ambiente aquático, e eles preferem viver em ambientes tropicais, né, a ocorrência maior desses animais é em ambiente tropical. Até mesmo porque eles dependem da temperatura para poder, fazer com que o seu sangue circule bem, né, e promova a digestão deles também. Aqui nesse grupo a gente tem os crocodilos, os gaviais e os jacarés. Eu vou dar uma olhada, eu vou anotar aqui o nome dela, espera aí, deixa eu copiar aqui que aí eu já olho aqui, Kevin, o nome da sua sobrinha, que aí eu olho qual que é. Ah, tá. Não é tartaruga não. É igual a Betty. Minha amiga tinha uma dessa aqui.
Mas isso aqui não é tartaruga não. Isso aqui é da família dos cágados. Se você olhar a patinha dela é para o ambiente de água doce, tá. A carapaça dela também é. Depois dá uma pesquisada sobre a alimentação dela, tá, pra você fazer bem alinhadinha. Se você der camarão de água doce, aí tudo bem, agora de água salgada não dá não, porque tá fazendo mal para os rins dela. Não, mas eu achei qual que é, se for essa. É, ela é de água doce. É porque, assim, tartaruga, lembra que eu acabei de falar que tartaruga, eu falo que é só de água salgada. Quando eu falo de água doce, eu falo que é cágado, tá bom? Eh, esses grupos aqui também que a gente tá analisando, ó, crocodilo, gavial e jacaré, são 3 grupos diferentes, tá bom? A gente tem características diferentes. E por último aí a gente tem os esquamatas, né, que é o grupo aí dos lagartos, né, e das cobras. E aí dos esquamatas, a gente tem aí a pele escamosa, rígida, aí sim você já vai ter uma pele em ela a troca de pele desse animal é por inteira, tá? O animal troca. Já encontraram pele de cobra aí no quintal de vocês? Dá maior nervoso, né? É tartaruga tigre, mas esse nome que você falou, o Kevin, ele é o que você me deu é o nome científico. O outro, esse nome que você falou agora é um nome mais popular. Então, pra mim é o melhor procurar o nome científico. Mas tá certinho o nome científico dela lá que você me deu. Isso então, na roça, dá maior nervoso, né? E aí, o que a gente tem aqui? Tem os grupos do lacertílios, né, que eles já vão ter 4 membros locomotores, que é o grupo aí dos lagartos, tá? E o grupo dos ofídeos é um grupo que o corpo deles é alongado e eles não têm pernas, então não vão ter patas, né, para se locomover. A locomoção deles é de forma serpentiforme, né? Eles são animais que se rastejam. E para isso eles têm músculos ideais para isso. A cobra, por exemplo, ela tem peraí, um órgão, eh, um órgão chamado de Jacobson. Esse órgão, ele fica no céu da boca dela, né, na região chamada de palato. E por meio desse órgão, ela consegue sentir os sabores. Então o que ela sabores não, desculpa, os odores. Então o que que ela faz? Ela tira a língua do lado de bota a língua do lado de fora, a língua dela é bifurcada, né, ela é bífida, né, ela tem uma divisão só na ponta. Essa língua para fora, ela consegue, identificar, por exemplo, as presas, né, os odores que estão ali. Aí ela põe na boca de novo e ela consegue identificar esses odores. Então é um órgão sensitivo desse animal, tá. Aqui, por exemplo, ó, tem uma imagem mostrando aí os olhos dela, aí a gente tem aqui as narinas, são animais pulmonados, animais que conseguem respirar por pulmões, e tem esse órgão aqui, ó, que ele é típico das serpentes, né, das serpentes peçonhentas. O que que é peçonhento? Gente, escreve para mim o que que é peçonhento. O que que se entende por peçonhento? Animal peçonhento. O que é um animal peçonhento? Estão me ouvindo? Com veneno? Fernanda falou que é com veneno. Cadê o restante da galera? Ana Clara, Matheus, animais que têm sua defesa? Ana Clara falou isso. Isso aí, Matheus. É exatamente isso. Peçonhento é aquele que tem a capacidade de inocular a peçonha, inocular o veneno na vítima, tá. Então, por mais que ele tenha, às vezes, ali, o veneno para ele, e ele não tem a capacidade de injetar esse veneno, ele não é considerado peçonhento. Então as cobras peçonhentas, elas têm essa capacidade, tá. E aí elas têm a fosseta loreal, que é essa que esse animal consegue identificar a temperatura da vítima. Então, assim, ela tá parada
e ela consegue identificar aquele animal endérmico, um ratinho, por exemplo. Então ela tem a capacidade atrás dele, usando esse sensor que ela tem de identificação de temperatura. Porque os animais que ela consome, são basicamente animais assim, né, de sangue quente, né. E aí ela faz isso, então ela injeta o veneno dela, às vezes injeta, e o animal ele vai rastejando, ele vai cambaleando, fugindo, aí chega uma hora que o veneno começa a fazer efeito, aí o animal começa já a ficar debilitado até ele ficar bem calminho, né, relacionado ao veneno, e vai atrás dele, vai encontrando ele por meio boreal, e dos órgãos do sentido dela também, né, a língua que tem essa capacidade, esse órgão de Jacobson, beleza? Ela tem essa capacidade. Tudo bem, turma? Dá um ok pra mim, pra ver se tá tudo bem. Ah, então tá bom. E aí a reprodução desses animais, elas podem ser por esse jeitinho aqui que você tá vendo, botando o ovo, tá. E pode ser também, eh a fecundação deles é interna, então quer dizer, os gametas vão se encontrar no interior do corpo da fêmea, então as cobras namoram sim, elas se enrolam no período reprodutivo, a transferência, né, o pênis da cobra é em formato de M, né, assim, 2 pênis que ela tem, né, e aí é em formato de M, então tem a introdução dos espermatozoides no interior do corpo da fêmea pela caca. O macho tem um órgão copulador, diferente dos sapinhos ontem, né, que não tem, eh, e essa fecundação é interna, e há espécies que são ovíparas. Que é isso? Que botam ovos igual você tá vendo aqui, ó, elas são ovíparas, né, estão botando os ovinhos delas aqui. Eh, e às vezes ela tem até fica perto desses ovos, né, eh eh, até eles eclodirem e nascerem os filhotes. Tem espécies que são ovovivíparas, que quer dizer que o filhotinho já fica pronto lá dentro da mãe e ele sai, tá, por meio de um ovo. Então é um ovo que fica dentro do corpo da mãe e sai. Tem espécies que já não têm o ovo, mas elas são vivíparas e sai do mesmo jeito. Então aqui, ó, tá uma cobrinha parindo, né, a mamãe aqui cobra, parindo o filho pronto. E às vezes nessa situação aqui, parem 2 cobras, 3 filhotinhos, tá bom? A Kevin, a sua deu filhotinho? Antes de você doar? Soltar? Libertar a bicha? Não deu não? É. Ela ficava solta em casa assim ou ficava em terrário? Ficava em terrário. Pois é, tinha umas alunas que tinha a corn snakes. Tem até um videozinho aqui, deixa eu ver se eu compartilho com uhum, esse videozinho sobre jiboia com J mesmo, sobre as cobrinhas parindo. É super fofo. São animais então que conquistaram definitivamente, né, o ambiente terrestre e a resposta está não na perda de água, né, por meio do ovo amniótico. Vou pegar aqui o videozinho, vou mostrar para vocês.
Ó, coloquei o link. Dá uma olhadinha lá, porque são alguns são por ovos, né, então quando der, dá uma olhadinha lá. Amores, esses animais, igual os animais de ontem, eles também sofrem muito com a questão de, eh, biopirataria, tá. Por quê? Muitas dessas cobras, elas têm o veneno delas, né. Elas são muito estudadas, são animais lindíssimos, animais que têm, assim, altas capacidades, eh, capacidades interessantes, assim, o próprio veneno. Tem um veneno chamado captopril. Deixa eu ver se eu acho ele é um veneno, ó, é ótimo, um remédio chamado captopril. Esse remédio, ele é para, ele é para controle, tá, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem. Ó, esse aqui que vocês estão vendo, tá. Esse remédio, ele é para controle da hipertensão, da pressão alta. E graças a esse remédio, graças às cobras, tá, a uma cobra, né, uma serpente, que produziu esse medicamento. Então, a indústria farmacêutica, ela tem alto interesse, né, e aí muitas pessoas, cientistas, né, pessoas de má índole, só que não é só de fora não, daqui do Brasil também tem, que capturam esses animais e levam para poder fazer estudos, né. Aí levam, dopam o animal, por exemplo, nas cobras, quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, aqui, biopirataria de cobras. Aí vocês vão ver aonde que eles colocam o animal. Ó, aqui tá no atadura, tá vendo? Botaram o animal numa atadura. Tem umas que eles botam na meia calça. Eles botam a bichinha enrolada em meia calça. Não tô achando aqui como que é feito. Tráfico de cobras. Deixa eu ver se é aqui, meia calça. Realmente eu não tô achando a imagem. Aqui, ó, tá vendo? Essa imagem aqui, dá pra ver que elas estão envolvidas em meia calça. Então elas ficam enroladinhas assim, ou então eles colocam elas compridinhas, ó, aqui, meia também, meia fina. Eles colocam elas compridinhas também e botam na cintura. Aí dopam o animal, aí acontece isso. O que que eles escreveram aqui. É, ela tem a Ana Clara falou que tem um vídeo muito interessante, dizem que ela é de uma espécie antiga que já entrou em extinção. Manda sim, Ana. Bota aqui, ó, no grupo. Bota aqui que fica mais fácil pra gente compartilhar com todo mundo. Vê se você acha. Se tá em link, tá no YouTube? Ah, tá, você tem um vídeo mesmo. Ah, entendi. Ah, você salvou do TikTok. Uhum. Às vezes dá pra colocar compartilhando, não? Ou então na próxima aula você faz isso.